Então, para que eu possa estar apto, como o texto diz, para a boa obra, segundo a vontade de Deus, eu tenho que ser instruído, ensinado, corrigido e repreendido pela palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo até aqui? E o que eu estou querendo dizer antes de entrar nos códigos, porque que se nós não entendermos que a Bíblia ela é o nosso manual de instrução para uma vida saudável, segundo a vontade de Deus, eu não vou ter resultado e eu vou ficar frustrante. Eu não vou entender que por que agora eu estou servindo a Deus e parece que eu estou tendo menos resultados do que antes. Porque se nós ficarmos no Evangelho, onde não tem confronto, não tem mudança, não tem transformação, nós não vamos prosseguir. E muitas das vezes vai vir vento, vai vir tempestade e vai fazer nós recuarmos, desistir, parar. E nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia fala que Deus ele tem planos bons, planos perfeitos e eternos para os seus filhos. Só que para nós alcançarmos esses planos, nós temos que seguir as instruções da sabedoria bíblica. Então, são 10 códigos que eu quero que você imagine esses códigos como Deus ele tem algo, eu creio, preparado, grande para cada um de nós aqui. Só que eu quero que você imagine que Deus colocou isto em um cofre. E para você ter acesso a isto que está dentro deste cofre, você tem que digitar os códigos. E os códigos eles estão justamente na palavra de Deus, no manual de instrução do ser humano. Deus ele criou o ser humano. E assim como qualquer criador que cria algo, que cria um produto, ele deixa um manual de instrução. E se você observar quando você compra qualquer produto eletrônico, se você ler lá, vai dizer que se você seguir as instruções do manual, você vai obter o uso perfeito daquele produto. Ou seja, se você seguir a palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus, você vai poder ter uma vida boa, perfeita e agradável, segundo a vontade de Deus. Então eu quero te convidar a você estar comigo nestes códigos, para você poder viver essa vida. O primeiro código que eu separei aqui é o código da oração. Aqui em Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que dirige o caminho que você deve ir. Ou seja, Deus aqui, ele se apresenta como o nosso Redentor. O que é o Redentor? O Redentor é aquele que verdadeiramente pode fazer algo por você. O Redentor é aquele que tem os recursos a qual você precisa para sair de uma determinada circunstância que você está. Lembra de Jó que ele diz, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Porque o Redentor ele tem essa função de socorrer aquele que necessita. E ele é alguém que verdadeiramente tem esses recursos. E Deus aqui ele se apresenta para o teu povo como: eu sou o seu Redentor. E ele também diz que ele é aquele que lhe ensina o que é melhor para você. E Deus ele verdadeiramente pode nos ensinar o que é melhor para nós, porque ele é o único que conhece o nosso futuro. Ele conhece todos os seus dias. A Bíblia fala que ele tem um livro escrito com todos os nossos dias. Então ele verdadeiramente ele pode nos ensinar, porque ele sabe cada decisão certa que nós devemos tomar. Ele sabe por cada caminho que nós devemos ir, que muitas das vezes para nós é enganoso aos nossos olhos, e nós achamos que aquele que vai dar certo, e Deus coloca no caminho nós não entendemos, porque para nós aquele caminho não vai levar a lugar nenhum, a um caminho pior ou mais perigoso, porque Deus ele é especialista em nos conduzir pelo deserto, pelo vale. Mas nós temos que entender que é Deus que está nos conduzindo, e se é Ele que está nos conduzindo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe qual vai ser o resultado de cada passo que nós vamos dar, segundo a direção dEle. E Ele continua dizendo que Ele é o que dirige pelo caminho que você deve ir. Então, Ele é o nosso Redentor, Ele é o que pode nos ensinar, porque conhece o nosso futuro, e Ele quer nos conduzir pelo caminho. E aonde entra a oração nisso? É que para você obter acesso a tudo isso, você tem que ter uma vida de oração com Deus. A oração eu coloquei como primeiro código, e foi muito bom, né? O culto, porque o culto foi voltado para a oração, tivemos oração, a todo tempo aqui, e a oração verdadeiramente é primordial. Se o servo de Deus ele tem que entender, muitas das vezes nós cometemos o erro de buscar em oração a resposta de Deus somente quando tudo já deu errado. Depois que nós tentamos da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa força, aí não deu certo, aí sim vamos buscar a Deus. Só que isso é um erro, porque a oração ela tem que ser primordial em nossa vida, porque a oração é o acesso que você tem a Deus. Jesus ele trouxe algo muito interessante e
para nós em relação à oração, porque outrora era costume usar a oração, né, no nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém, quando Jesus ele vai ensinar a orar, ele diz, quando você for orar, diz assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, a oração agora não é mais terceirizada, a oração agora é algo do Pai para o Filho. A oração te dá acesso diretamente à vontade de Deus, à resposta de Deus, ao cuidado de Deus. E quando eu entendo isso e coloco como principal na minha vida, tudo que eu pensar em fazer, antes eu vou buscar a direção de Deus em oração. Ele é o nosso Redentor, Ele quer nos ensinar e nos guiar pelo caminho. Mas para eu ter acesso a esse benefício, eu tenho que buscar Ele em oração. Então o primeiro código do cristão é a oração. Não existe um cristão, que cristão significa aquele que pertence a Jesus, que não tem uma vida de oração. Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha uma vida de oração. Ele orava a todo momento para poder não perder a comunhão e a intimidade e o relacionamento com Deus. Então a oração, em tudo que você fizer, cada passo, né, a oração tem que estar no teu dia a dia, no teu acordar, no teu levantar, em cada decisão que você for tomar na tua casa, na tua família, no ambiente profissional, tudo que você fizer tem que ser direcionado pela oração. É recomeçar. E esse código, ele é um pouco delicado, porque recomeçar é muito difícil. Quando você busca fazer algo, né, você se programa, você faz, você entra com toda a sua força, você se dedica e algo dá errado e te coloca lá embaixo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não encontramos forças para recomeçar. Eu estou falando em todas as áreas, porque recomeçar é difícil. Porque a nossa mente tende a potencializar as coisas negativas. E para recomeçar, toda hora ela vai dizer para você, vai dar errado de novo. Vai ser igual a outra vez, porque recomeçar é difícil. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que ele é especialista em recomeço. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ou seja, todos os dias Deus tem um recomeço para a minha e para a tua vida. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, Deus, ele sempre terá um amanhã para a minha e para a tua vida. Deus, ele é especialista em recomeço. Eu não sei qual é o cenário que você está inserido. Eu não sei, de repente, as coisas que você já desistiu. Mas hoje, pela palavra de Deus, eu creio que Deus está falando ao meu e teu coração. Ainda é possível recomeçar. Não desista dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Pelo contrário, use tudo que deu errado para você não cometer os mesmos erros. Agora fazer diferente. Agora fazer a segunda direção de Deus. Entra em prática no primeiro código. Antes de recomeçar, ore a Deus para Ele te dar direção, para Ele te guiar. Convide Ele: Deus, eu vou recomeçar, mas eu quero te recomeçar contigo. Recomeçar com Deus, irmãos, é algo muito grande. É você dar um primeiro passo para viver aquilo que você nem sonhava em viver. Você conhece a história de Ruth? Ela está num ambiente de luto, ela perde o seu marido, o seu sogro, o seu cunhado, e agora ela tem a oportunidade de voltar para a casa dos seus pais, ou seja, desistir de tudo, ou fazer uma aliança com Deus e recomeçar com Deus. E ela opta em fazer uma aliança com Deus e recomeçar com Deus. E o final da história vai dizer que ela é honrada por Deus. Ela tem um filho que ela vai colocar o nome de Obed, que significa deu tudo certo. E mais ainda, além dela ser honrada com uma vida que ela vai casar com o dono da seara, ela vai ter uma das maiores honras que eu considero. Ela vai ser colocada na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ou seja, se você considera alguém que foi introduzido na árvore que é Jesus Cristo, Ruth, ela também alcançou a minha e a tua vida. Porque ela está lá inserida na árvore genealógica de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque mesmo em um ambiente de luta, de perda, onde todo o cenário, a tua própria pessoa falou, o melhor para você desistir, é voltar para a casa dos seus pais. Mas ela optou por recomeçar. Lembra da história de Davi? Depois daquele pecado que ele comete, ele tinha tudo para desistir. Porém, o texto diz que ele, quando é confrontado pela palavra de Deus através do profeta,
ele se arrepende e recomeça. E mesmo que venham as consequências, porque as consequências dos nossos erros, ela vai acontecer. Mas a questão é que os nossos erros não podem impedir de nós termos um novo início com Deus, de nós vivermos algo novo com Deus. Aquilo que eu e você fizemos outrora não pode impedir de você ter um recomeço com Deus. Você tem que entender isso nesta noite, que Deus é um Deus de recomeço. E tudo aquilo que porventura você possa estar vivendo, Deus ele tem algo novo para fazer na tua vida. Deus ele vai falar para Jeremias, ele vai fazer Jeremias descer até ao oleiro que está fazendo o vaso de barro, e o vaso se quebra na mão do oleiro. E o texto vai dizer que o oleiro começa a refazer aquele vaso. E Deus vai dizer para Jeremias: porventura, eu não posso fazer como este oleiro para o meu povo? Ou seja, ainda que o vento, a tempestade, aquilo que nós estamos vivendo ou vivemos, nos destruiu, nos deixou quebrado. Se nós hoje se lançar na mão do oleiro, se lançar na mão de Deus, Ele vai pegar e vai reformar segundo a sua vontade. Ele vai nos dar um novo início. Então, nós temos que entender, isso vale para tudo, irmãos. De repente você começou um negócio, não deu certo e desistiu. Mas uma pessoa que carrega os códigos bíblicos, ela sempre que necessário está disposta a recomeçar. Amém? Vamos para o último. O último código, vou ler aqui em Colossenses 3:23. Este código é um código que vai te blindar de tudo, como eu falei. Quando você se torna uma pessoa que pratica os códigos da sabedoria bíblica,